Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Um abraço a todos aí, tá? Vamos a mais uma videoaula nossa, tá? Estamos já na reta final aí, não é isso? Saudade de todos, continuem se cuidando, dê um abraço na família, não relaxem, usem máscara, lave bastante a mão com álcool gel, ok? Se cuidem, tá certo? A nossa videoaula de hoje, tá? Ela equivale ao nosso percurso 30, ao capítulo 30, tá? Que equivale à nossa aula número 25, beleza? Então, o percurso é o capítulo 30, tá? E equivale à nossa aula de número 25, tá? Que vai da página 228 até a página 231, tá? E tem como título Indústria, Transformação, Indústria, Transformações Sociais, Econômicas e Espaciais. Tá? Primeiro aqui temos que lembrar o seguinte, tá? Até a década de 90, até o ano de 91 mais ou menos, o mundo era dividido em dois grupos. Havia um grupo de países chamado grupo capitalista e outro grupo chamado bloco socialista. Então tinha um grupo de países que eram socialistas, formavam o bloco socialista. E havia um outro grupo de países que seguiam o capitalismo, formavam o bloco capitalista. Quem liderava o bloco capitalista era os Estados Unidos. Quem liderava o bloco socialista era a extinta União Soviética. Então, ou um país era capitalista ou um país era socialista, tá legal? Capitalismo seria o quê? É aquela relação que envolve lucro, tá? Enquanto o socialismo, tá, já é uma relação que não visa tanto o lucro, mas visa assim, o bem-estar da sociedade. Resumidamente seria isso, tá? E nos anos, em 91, tá, a União Soviética já estava mergulhada numa profunda crise econômica, social e política, e no ano de 91 a União Soviética deixa de existir. Quando a União Soviética deixa de existir, ali, tá, ela leva com ela o socialismo, a uma crise tremenda, tá? Então, aqueles países todos, tá, que acompanhavam a Rússia, a antiga União Soviética, no socialismo, mergulharam numa crise, tá? E daqueles países todos que seguiam o socialismo, restaram apenas 3 hoje que se dizem ainda socialistas, que seria a China, Cuba e a Coreia do Norte, tá? São os 3 últimos países que se denominam socialistas. Mas houve muitas mudanças nesses países, tá legal? Também temos que lembrar que dentro do socialismo haviam 2 tipos de socialismo. Havia o socialismo utópico, que é aquele sonhado, idealizado, né, até romantizado, e que nunca realmente ele foi seguido à risca, tá? E houve aquele socialismo que realmente ele existiu, chamado socialismo real. Então havia o socialismo utópico, aquele dos sonhos que nunca se concretizou, e houve o socialismo real, aquele que realmente existiu, tá? Então esses países que adotaram o socialismo, eles adotaram o socialismo real. Mas lembrando que em 91, com o fim da União Soviética, o capitalismo ele passa então a dominar o mundo, tá legal? Lembrando essa parte aí, tá? Vamos aqui lembrar o seguinte, tá? Que mudanças na sociedade, tá, e na paisagem ocorreram com o surgimento da indústria, né? Lembrando a vocês que a indústria ela surge quando o homem inventa a máquina a vapor. Quando o homem inventa a máquina a vapor, ali nasce, ali surge a indústria. O que havia antes? Havia o artesanato e havia a manufatura, tá? Quando o homem inventa a máquina, no caso a máquina a vapor, ali surge a indústria, tá? E houve uma série de transformação. Quando o homem cria, ele inventa, quando surge a indústria, ocorre uma série de mudanças na sociedade, no espaço geográfico, na própria paisagem da Terra, começaram a surgir essas mudanças, tá? E inclusive, tá, com a formação de novas classes sociais. Quando surge a indústria, 2 novas classes sociais surgem, tá? Que é a burguesia e o proletário.
Quem era a burguesia? A burguesia eram as pessoas que dominavam os meios de produção, eram os patrões, era quem tinha o capital, quem tinha o dinheiro. E quem não tinha o dinheiro, não tinha o capital, mas tinha a sua mão de obra para vender, que eram os trabalhadores, formavam o proletário. Então haviam duas classes sociais que brigavam entre si no sentido bom da palavra, tá? Havia a burguesia, que eram os patrões, e havia o proletário, que eram os trabalhadores, tá legal? Principalmente a burguesia industrial, que vai passar a competir com a burguesia comercial, que antes havia o comércio, só não havia a indústria, tá legal? Então, após a primeira revolução industrial, que começa com a invenção da máquina a vapor, é intensificado, é fortalecido o trabalho assalariado. O trabalho assalariado, ele passa então a ser fortalecido após a primeira revolução industrial, tá? Houve várias mudanças, né? Com o surgimento da indústria, mudou muitas coisas na Terra, né? O nosso planeta hoje, tá? Somos aí quase 8 bilhões de pessoas, tá? E tu imagina, desde a primeira revolução industrial até os dias de hoje, as mudanças que essa revolução, que a indústria causou na nossa vida, na vida do homem, na vida da sociedade, né? São 8 bilhões hoje de pessoas, tá, que vivem aí à mercê das transformações causadas pelas indústrias, tá? Também vale a pena lembrar que a palavra urbanização seria o quê? O que seria urbanização? Urbanização é quando a população que mora na cidade, ela cresce mais do que a população que mora no campo. Então, quando a população que mora na cidade, que é urbana, ela cresce mais que a população que mora no campo, isso chama-se urbanização, tá legal? E nos países que aconteceram, tá, a Revolução Industrial, inicialmente, foi onde mais aconteceu a urbanização. Justamente nos países que foram os primeiros a se industrializar, foi onde ocorreu mais intensamente a urbanização. Por quê? Ora, a indústria, ela surge na cidade ou no campo? É na cidade. Se a indústria surge na cidade, ela vai atrair, ela vai gerar emprego e vai atrair pessoas. Quando a indústria atrai, ela gera emprego e atrai pessoas para a cidade, tá? A cidade vai inchar, vai aumentar a população que mora na cidade. Qual o nome disso? Urbanização. Então a urbanização e a industrialização andam juntos, lado a lado. Isso vai causar um êxodo rural no campo, né? As pessoas vão sair do campo, tá? E vão vir para a cidade à procura de emprego, principalmente o emprego oferecido na indústria, que tinha acabado de surgir, tá legal? E o Brasil, né? O Brasil é um país urbano ou é um país rural? A maior parte da população brasileira mora no campo ou mora na cidade? Desde os anos 70, desde a década de 70, que o Brasil é um país urbano. Ou seja, no Brasil, a maior parte das pessoas moram na cidade e a menor parte mora no campo. Tá legal aí? Tá tranquilo? Tá? Nós temos hoje aqui no Brasil mais ou menos 81% da população brasileira morando em cidades. Ou seja, de cada 100 habitantes, 81 moram na cidade. Então, o Brasil é um país urbano porque a maior parte da população mora na cidade, tá? E o mundo, o planeta? O mundo vai tornar-se urbano ou o mundo ainda é rural? O nosso planeta hoje, ele é urbano. Temos muito mais pessoas morando em cidade do que no campo. Isso ocorreu quando? Em 2007. Em 2007, o mundo tornou-se urbano, tá? Então, em 2007 é quando a população que mora em cidade, a população urbana, vai ultrapassar a população que mora no campo, tá? Então, em 2007,
o mundo torna-se urbano, tá? Uma outra coisa que vale a pena nós falarmos aqui é que esse capítulo vai falar sobre a divisão social do trabalho. O que seria a divisão social do trabalho? É a função produtiva que cada um exerce na sociedade. Alguns trabalham em comércio, outros trabalham na indústria, uns trabalham na escola, outros trabalham de motorista, outros são dentista, outros são gari. Isso aí chama-se como? Chama-se divisão social do trabalho. Tá legal aí? Tá certo isso? E a indústria, então, ela relaciona-se mais com a cidade do que com o campo. Não que não haja indústria no campo. O campo também tem indústria, chamada de agroindústria. Então, pessoal, o que havia de mais importante para nós falarmos aqui desse capítulo 30, que é da aula 25, era isso. Beleza? Um abraço a vocês, um beijo, se cuidem, dê um abraço na família e até a próxima aula.